Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir a leitura da Bíblia Sagrada que está no livro de Lucas, capítulo 7, e nós vamos dar o início no versículo 36. Toda glória pertence a Deus. Glória a Jesus. No livro do Santo Evangelho por Lucas, capítulo 7, versículo 36. Aqui vai falar sobre a pecadora que é perdoada, né? Então diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, os seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia com seu unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho por mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrima e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ficar aqui no momento. Glória a Jesus, que aqui, voltando aqui no versículo 36, nós vemos que aqui no 36 e 37 e o 38, nós vemos aqui que um dos fariseus ali, ele rogou, né, ao Senhor Jesus que fosse comer com ele. Quer dizer, seria talvez uma janta, um almoço, não sei, mas que fosse ceiar ali com ele. E o Senhor Jesus entrou na casa desse fariseu. Então, nós vemos aqui, irmãos, que, glória ao nome do Senhor Jesus, claro, não sabemos quem seria esse fariseu, mas aqui está dizendo que é um fariseu, e ele chamava Simão, e o Senhor Jesus entrou, glória a Deus. E aqui nós vemos, irmãos, que eis que uma mulher também da cidade, e ela era pecadora. Quando é que ela falou que era pecadora, é que era uma mulher prostituta, uma mulher e todos ali conheciam ela, sabia quem era ela. E vejamos aqui que essa mulher pecadora, né, irmãos, ela também, sabendo que Jesus estava à mesa ali ceando na casa do fariseu, ela não foi convidada, irmãos, para entrar aí.
porque os fariseus, eles tinham ali a lei deles, que não se misturavam. Eles não cometiam pecado e não se misturavam com os pecadores. Então, veja que essa mulher, ela acabou invadindo a casa dele. Olha a fé que essa pecadora tinha, irmãos. Vamos olhar para a situação dessa mulher. Então, essa mulher, ela entrou, ela não foi convidada para estar lá, mas ela entrou. Vejamos aqui que no versículo 38, estando por detrás, né, e ela levou junto com ela, irmão, um alabastro com unguento, e por detrás, né, aos seus pés, ela chorava muito, irmãos, e com suas lágrimas ela regava os pés do Senhor Jesus, e com seus próprios cabelos ela enxugava os pés do Senhor Jesus. Que cena maravilhosa, né, irmãos? Até espantosa para algumas pessoas. Vejamos assim, ó, vamos entender. O fariseu, um homem muito bem de vida, convida Jesus para estar na casa dele, e ali estão os seus amigos também, fariseus, por certo. Ali estavam os seus discípulos do nosso Cristo, mas de repente entra essa mulher naquele lugar que ela não era convidada. Mas ela não foi por causa da festa, ela não foi por causa de uma ceia, um alimento. Ela foi, a fé dela foi tão grande, irmãos, que ela foi atrás do Salvador, que é Jesus Cristo. Irmãos, e ela levou uma oferta do coração dela. Ela, mesmo que ela passaria vergonha diante dos doutores ali da lei, dos fariseus, aquela mulher enfrentou até a difamação, porque você vê que esse fariseu aqui, olha o que ele vai falar, nós vamos ler aqui à frente, né? Enquanto ela ungiu seus cabelos ali, então ela usou aquela com as lágrimas dela, o que ela quis mostrar isso? Irmãos, tudo que nós temos que observar isso nas nossas vidas, tá bem, irmãos? Olha, essa mulher, vamos dizer que nós estamos nessa cena, tá bem? Vocês estão vendo, espiritualmente, vocês estão vendo ali que aquela mulher pecadora, prostituta, ela não tocou em nenhuma outra pessoa a não ser em Cristo Jesus. E quando ela tocou em Cristo Jesus, ela levou um alabastro. Então, ela levou com unguento, um vaso com unguento, e nós vemos aqui que ela começou a regar os pés do Senhor Jesus com os seus pés e chorava. Irmãos, o que isso significa? Nós cremos, irmãos, que as lágrimas dela, o arrependimento, porque ela ouviu o Senhor Jesus pregar o Evangelho. E quando, aqui na Bíblia, que nós vemos aqui, que quando ela ouviu o Senhor Jesus pregar, com certeza ela se arrependeu, ela viu quanto ela era pecadora. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, ela foi de trás dos pés do nosso Senhor e para fora da mesa, essa mulher com unguento, para ungir os pés do Senhor, com as lágrimas ela chorava. Então, irmão, ali ela mostrou, não com palavras, mas com as ações dela, o seu arrependimento e um testemunho grande. Ela estava muito grato a Jesus Cristo. Irmão, para ela dar um alabastro de unguento, chorar, lavar os pés do Senhor, enxugar os seus cabelos, ela estava muito grata com Cristo Jesus, o reino do Evangelho da paz. Então, irmão, isso foi um testemunho muito grande. Mas veja, conforme o foco que as pessoas vê, conforme o ângulo, nós vemos aqui, através da leitura, o gesto dessa pecadora, que ela foi grata, vou voltar a repetir para vocês, ela foi muito grata a Jesus pela pregação da palavra de Deus. Jesus pregou o reino dos céus, mostrou que estava em pecado, mas que ele salvaria. E a gratidão dela foi tão grande que ela não se importou o local que ela ia entrar. Ela quis agradecer Jesus com as suas ações. E o choro do arrependimento. E aqui nós vemos, então, né, que no versículo 39, nós vemos aqui que o fariseu que tinha convidado o Senhor Jesus, ele estava pensando, falando consigo próprio, no seu pensamento, né? E ele dizia, se esse fosse profeta, estava duvidando de Cristo Jesus, né?
Se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então aqui já entrou o juízo, irmãos. Nós vemos que o fariseu, Simão, né, ele que convidou o nosso Senhor Jesus em sua residência, não podia imaginar, né, irmão, que um profeta de verdade ia se associar com os pecadores. Isso para os fariseus era muito difícil, irmãos. Irmandade, e se nós parar e pensar, existe crente que ele quer, às vezes por causa de uma fraqueza de alguém, ele julga a pessoa e se afasta da pessoa, em vez de mostrar a luz, mostrar que Jesus tem misericórdia e que perdoa e que traz para o reino da glória de Deus. Às vezes tem crente que toma atitude igual o fariseu, se afasta, né? Por causa que está errando. Às vezes tem um irmão, tem uma irmã que comete pecado, comete erro. Irmãos, ele não cometeu um pecado contra você, é contra ele. Por exemplo, uma prostituta. A prostituta está cometendo um pecado contra algum de nós? Não, ela está, ou ele ou ela, está prostituindo o seu próprio corpo. Quer dizer, está prejudicando a si próprio. Entendeu, irmãos? É um ser humano que está se prejudicando a si próprio. Mas vejamos aqui que esse fariseu, ele estava então fazendo juízo daquela pecadora e também questionou o nosso Senhor Jesus no seu pensamento, duvidando se ele fosse verdadeiramente profeta e sabendo quem está tocando e qual é a pessoa, ele não, por certo, não faria isso. Bom, irmão, então, como Simão, por ele ser fariseu, ele exigia, né? Nós vemos aqui que ele exigia que ele se separasse do pecado e do pecador. O fariseu, ele era assim, era exigido. Quem era fariseu, ele se separasse do pecado e também dos pecadores, né? Do nível de, justamente, num nível igual a esta mulher. Bom, então, aqui o fariseu ele já fez um juízo, mas olha como Jesus, o nosso Senhor, como ele é maravilhoso, irmãos. Esse é Cristo que ama cada um de vocês. Olha a resposta de Jesus no versículo 40. Jesus responde para o fariseu e diz assim: Simão, o dono da casa, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-lhe. E Simão disse: Dize-a, mestre. E Jesus, então, ele vai dizer aqui no 41, dizendo que um certo homem, perdão, um certo credor, tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50 dinheiros. Então, vejamos que é muito, o de 500 é 10 vezes mais devedor do que o de 50. Então, vejamos aqui. E no versículo 42 diz que não tendo eles com que pagar, o credor, claro, perdoou ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais. Então, o Senhor Jesus, ele transferiu para Simão, para que Simão julgasse essa situação. Então, ele apresentou ali uma parábola, dizendo que o credor emprestou 500 dinheiro para um e 50 para o outro. Só que o tempo, nenhum dos dois conseguiram pagar, nem o de 50 nem o de 500. E o credor acabou perdoando os pecados, os dinheiro deles. Não quis cobrar mais nada deles, então perdoar. E fez a pergunta: quem mais amaria esse credor, o de 50 ou de 500? E o próprio Simão, ele responde aqui, nós vemos que ele respondeu dizendo que, claro, que é aquele que mais perdoou, né? E o Senhor Jesus falou: tu julgaste bem. Então vejamos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele mostrou que sabia o que Simão, o fariseu, irmão, estava pensando de Jesus e também daquela pecadora. Santo é o Senhor. Então, essa lição dessa história que Jesus deu para ele, irmão, glória ao nome do Senhor, nós vemos aqui que o Senhor era muito simples. Quem é mais perdoado é quem ama mais. Irmãos, isso é muito simples. Por exemplo, vamos meditar aqui nos dias de hoje, nos decorrentes dos nossos dias.
tá bom? Vamos pegar duas situações. Nós temos aqui vamos dizer que os filhos, nossos filhos, eles nasceram, nós já estávamos em Cristo Jesus, na graça de Jesus, em Cristo Jesus. E nós temos os filhos, e os nossos filhos também vão crescendo, e os nossos filhos também aceitam Jesus Cristo e é batizado também. Então, são perdoados os seus pecados, certo? E aí nós vamos pegar uma pessoa que está lá no mundo, no lamaçal do pecado, na prostituição, nas drogas, nas ruas, numa situação deplorável. Só que alguém vai lá, anuncia Jesus Cristo para ele. Como essa pecadora ouviu a pregação de Jesus? E aquele que está lá fora, no lamaçal do pecado, ele também aceita Jesus na vida dele, e ele vem e acaba batizando também, aceitando Jesus. Então, vamos pegar o filho do crente, que não provou o mundo, e vamos pegar aquele que provou o mundo e que passou por situações terríveis na sua vida, e vamos colocar os dois na presença de Deus. Quem mais vai amar Jesus aqui, irmãos? Quem mais tem consciência do seu pecado e que Cristo perdoou tudo aquilo que ele cometeu. E esse outro que é filho de crente batizado, às vezes não dá valor à graça de Deus, não dá valor às coisas santas de Jesus. Por quê? Porque, vamos dizer, ele foi perdoado, mas ele não sentiu tanto peso, né? Ou compreendeu o perdão do seu pecado, então dá menos valor. E isso acontece no meio de nós, e que somos irmãos em Cristo, de nossos filhos não darem valor à graça de Jesus Cristo. Então, por isso que eles... Por quê? Porque, olha só, os filhos dos crentes, muitos deles vêm crescendo e vão aprendendo na igreja a louvar a Deus, servir a Jesus. Então, veja, ele comete pecado, mas é bem menor do que aquele que está lá no lamaçal, que peca direto, errando direto. Então, amado, quando esses vêm para a graça de Jesus, eles vêm assim num fervor tão grande, amando Jesus. Por isso, irmãos, que nós temos que aprender, tá bom? Nós temos que aprender uma coisa. Às vezes vocês vão encontrar na comum congregações de vocês pessoas novas, convertidas em Cristo, que às vezes o modo dela louvar ao Senhor, a gratidão dele, às vezes pode dar uma excedida, talvez num glória bem alto, alguma coisa, e nós temos aquela mania de falar, para que esse barulho? Então, nós precisamos entender se nós passamos na mesma situação que essa pessoa passou. E aí, irmãos, você viu a reação dessa pecadora? Ela não se importou dos outros julgarem ela. O que mais importou a ela é que ela foi grato a Cristo Jesus e ela fez uma ação para ele. Então, irmãos, é lógico que com o tempo esses irmãos eles vão aprendendo também, mas a gratidão deles são enormes. Eles têm vontade de servir a Deus 24 horas. Se pudesse ficar acordado, serviria a Deus 24 horas. Mas nós temos o sono, tem que descansar o corpo também, né? Então, irmãos, vejamos que essa mulher aqui, glória a Deus, Jesus deu essa lição maravilhosa para Simão Pedro não, para o Simão fariseu, tá bom? Não é Pedro, hein? Por favor, tá? Então, o Senhor Jesus deu essa simples lição que foi grande. Você vê, o fariseu, ele se sentia um homem que deveria evitar o pecado, e aquela mulher cheia de pecado. Então, quem deu mais valor? Foi a mulher. Porque olha o que Jesus vai falar agora para o fariseu, Simão fariseu. Vamos agora no versículo 44. Jesus volta e olha para a mulher e continua conversando com Simão, mas olhando para a mulher. Aí ele fala assim, ó, Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça.
Tipo assim, você não me deu o ósculo é um beijo, tá, irmãos? Mas esta mulher que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. No versículo 46, Jesus fala: não ungiste, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu meus pés com unguento. Era caríssimo, hein, irmãos? Aí Jesus encerra esse assunto dizendo: por isso que te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Que lição que o Senhor Jesus deu. E aqui, meus amados, nós temos que aprender junto, né? Que o Senhor Jesus, o que ele fez ali para Simão, do 44 ao 47, o Senhor Jesus comparou a mulher pecadora com Simão fariseu. Foi isso que Jesus disse. Você pode ver que ele falou: ó, tá vendo esta mulher? Pronto, Jesus comparou a mulher e depois ele fala assim: ó, tu não me deste o ósculo, e essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Então Jesus está comparando os dois. Simão, ele julgou aquela mulher como pecadora e também julgou Jesus, que se fosse profeta de verdade, saberia quem era aquela mulher. Olha só o que é um olho da carne. O que é quando nós andamos segundo os nossos olhos, irmãos, e não segundo o Espírito. Então, temos que tomar muito cuidado com o julgamento. Cada um de vocês não ouse julgar as pessoas fora da palavra de Deus. Tem coisas que nós podemos julgar que a palavra nos ensina, mas nós não devemos ser míopes espirituais para não enxergar e falar o que nós não enxergamos. Então, nós precisamos ter o quê? A guia do Espírito Santo em todas as ocasiões. Nós não podemos tomar atitudes e chegar a uma pessoa, olha, irmãos, um exemplo, tá bom? É um exemplo, por favor. Vou dar um exemplo dentro dessa palavra aqui. Às vezes, no meio da nossa irmandade, pode existir uma pessoa que bebe, tem o vício da bebida, e tem um momento que para, tem um momento que não para, faz tratamento, vai até em clínicas, volta, mas depois volta a beber. E isso vai repetindo sucessivamente, né? Chega um momento que alguém pense mal e fala, mas essa pessoa é sem vergonha, não aprende e não sei o quê. Irmãos, como que nós podemos fazer um julgamento desta forma? Ah, mas foi feito vários exames, fizeram clinicamente, deu tudo isso, tudo. E como fizemos? Agora, vamos olhar o lado espiritual. Você acha que os demônios também não trabalham para forçar a pessoa a ficar num vício? E é uma luta muito grande? E será que os que estão em volta fiquem em oração, apresentando para que essa guerra seja destruída, todas as hostes malignas da vida dessa pessoa? Então fica mais fácil julgar, né? Não ora e ainda julga as pessoas. Irmão, nós estamos num ambiente, nós temos dois mundos. O mundo físico, que nós estamos aqui na Terra, e o mundo espiritual, a qual o apóstolo Paulo nos ensinou. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, que nós não devemos lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Mas para isso, no começo do verso 10, diz assim: fortalecemos na força do Senhor. Quer dizer, então nós temos que ser forte em Cristo Jesus. Temos que ter sabedoria para que nós possamos, então, atacar os adversários espirituais na vida daquele que está escravizado. Tá certo, irmãos? Então, veja bem que nós temos que tomar muito cuidado de não entrar na situação como esse Simão fariseu entrou e já julgou tudo rápido, com os olhos míopes. Nós temos que ter o colírio que Cristo nos ensina, o colírio para que nós vejamos a obra de Deus. Tem muitos irmãos e irmãs escravizados no vício da bebida, do cigarro, e às vezes a pessoa fica julgando, olha, aquela irmã ou aquele irmão, né? Aquele irmão está fumando há 30 anos e não para, não aprendeu. Meu amado irmão, minha amada irmã, você está na pele dessa pessoa.
Você está entendendo? Você acha que ela também não tem ciência, ou ele não tem ciência que isso é prejudicial à sua saúde? Tem, mas a guerra é grande. Então, o que nós devemos fazer? É ajudar em oração, irmãos, para que o Senhor venha com força, e a própria pessoa tem que ter fé também, para que ela resista contra isso. Ela tem que profetizar, ele tem que profetizar, dizer para a bebida, dizer para o cigarro, a bebida está lá, o copo da bebida está lá, a cachaça, sei lá o que mais, e diga para ele, em nome de Jesus eu te rejeito. Eu sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, e começa a rejeitar, irmãos. E a mesma coisa, olha para o maço de cigarro e fala, em nome de Jesus Cristo, você não tem mais poder sobre a minha vida, eu te rejeito. Aí vem aquela vontade de fumar, aquele desejo que brota dentro da pessoa, aí você tem que profetizar. Ó desejo maligno, em nome de Jesus eu te repreendo. A minha vida tem que ter saúde de Cristo Jesus. Isso é fé, irmão. Essa mulher, isso é atitude. Ou então da cachaça também, da bebida. Eu afasto em nome de Jesus. Aí vem aquela sede de querer tomar, que o inimigo é sujo demais, né? Aí você evita, toma água, toma um suco de limão, qualquer coisa, substitui aquilo. E você vai vendo que você combate o mal. Quando você está combatendo o mal, aquilo se afasta. Por quê? Você teve domínio. E é isso, irmão. Porque quando o cristão não deixa, ele deixa ser dominado pelo vício, está enfraquecido. Mas é hora de tomar atitude na sua vida. Seja na bebida, seja na comida também. Comida, comilão, hein? Cuidado, é um vício também o comilão. Sabe aquele momento que a pessoa fica atordoada e desconta na comida? Não é assim também, irmãos. O nosso corpo tem limite, tá bem? Seja na bebida, na comida, seja no cigarro também. Bom, enfim, nós temos que lutar, tá certo? E não cabe de nenhum de nós ser fariseu, ser como o fariseu Simão aqui, para apontar o pecado de outras pessoas. Todos nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus, não é verdade? Como está em Atos, capítulo 2, versículo 8, fomos batizados em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, e também lá no livro de Marcos, capítulo 16, né? Aquele que for batizado será salvo. E vocês podem ver também em Mateus capítulo 28, lá nos últimos versos ali, ele diz que eram para ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, somos de Cristo, uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, nós também temos que lutar contra os nossos vícios. Nós não devemos nos entregar aos vícios. Você vê que essa mulher pecadora, ela foi tão grata a Jesus que ela fez questão de agradecê-lo publicamente e também ela mostrou a gratidão dela. Ela não foi lá falar obrigado, Jesus. Não, ela foi lá chorando. Olha a atitude dessa mulher. Então, realmente, o que tinha dentro dessa mulher para ela tomar essa atitude? Fé. Era fé. A fé que ela tinha, ela não esperava uma coisa que ela recebeu. Ela foi tão abençoada por Jesus que ela recebeu o perdão dos seus pecados. Então, a fé te salva, irmão. A fé salva todos aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Então, vejamos aqui, irmãos, que Jesus, como disse a vocês, o Senhor Jesus, ele comparou aqui o fariseu com a mulher, né? E Simão não providenciou água. Jesus, olha como Jesus observava as coisas, irmãos. E nós também temos que observar as coisas, né? Olha só, tudo que está em redor nosso, nós temos que ser mais observadores. Percebemos hoje que o inimigo, ele aproveita muito as nossas distrações. Olha, Jesus estava na casa de Simão. Aparece essa mulher. Olha só como Jesus observava e estava em atento, todos os momentos ele vigiava. Ele estava aqui falando para Simão que Simão convidou o Senhor Jesus para entrar na sua casa. E era costume, irmãos, que qualquer visitante que fosse na casa de um judeu trazia uma bacia de água e lavava os pés do pó da terra que vinha das estradas, para higienizar ali e estar limpo. Mas Simão nem isso deu para o Senhor Jesus lavar os seus pés, né? Também Simão não beijou o rosto do Senhor Jesus,
que é o beijo da hospitalidade. O ósculo, que hoje nós temos o ósculo santo, quando os servos de Deus, um saúda o outro com a paz de Deus e dá um beijo, o ósculo santo, a hospitalidade, né? O amor. E também Simão, ele também não ungiu a cabeça do Senhor Jesus com óleo. E ao passo, né, que a mulher pecadora, nós vemos aqui pela palavra de Deus, a mulher pecadora fez todas essas coisas. Então Jesus comparou ela com Simão. Simão todo santinho, que seguia os protocolos, tudo que estava na lei ele estava seguindo, por isso que ele achava em si que não era pecador por cumprir toda aquela lei. E a mulher pecadora, que prostituiu com seu corpo, e era conhecida por muitos ali, então ela era muito difamada, era uma mulher, assim, vamos dizer, uma mulher de rua, não é de rua, vamos dizer assim, uma mulher que é desses prostíbulos. Então, quer dizer, era denegrida a imagem dessa mulher. Ele mesmo falou que todos conheciam ela. Então, vejamos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele mostrou que tudo que aquele santinho, que se diz que era um homem santinho, ele não fez o que uma pecadora fez. Olha que interessante, irmãos. E com uma pregação do Senhor Jesus, provavelmente Simão deveria estar numa das pregações de Jesus, mas não entrou dentro dele como entrou dentro dessa mulher pecadora. As palavras do Senhor Jesus teve mais, assim, como uma espada aguda, entrou no coração dessa mulher, e o desse homem não foi tanto. Então, vejamos aqui, né, que Jesus ele não estava querendo dizer, né, irmão, que o fariseu tinha pouco pecado a ser perdoado. E sim que Simão não se considerava pecador. Olha, irmãos, Jesus, ele estava dizendo, no caso de Simão, ele não estava se considerando pecador, ele se considerava santo. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para todos vocês, e vocês meditem comigo aqui, vamos refletir dentro da palavra de Deus. Não existe muito crente, irmãos, que faz exatamente isso. Eu sou santo, anda numa santidade, e eu não faço isso, não faço aquilo, mas ele pega, acusa da outra pessoa, olha aquela fulana, olha que pecado, não é desse jeito, não pode, e é assim, e fica olhando mais os defeitos dos outros, e se considerava santo. E olha só, então quando a pessoa quer procurar, irmão, na verdade, o Senhor Jesus nos santificou e está nos santificando na tua palavra, que você vê que está em João, capítulo 17, da oração de Jesus. Pai, santificai-vos na verdade. Tua palavra é a verdade. Então, irmão, nós não somos santos por nós próprios, mas Cristo está nos santificando pela sua palavra. Tá bem? E fomos purificados pelo sangue de Jesus. Agora, o que nós temos que entender que agora nós somos novas criaturas, novas pessoas, e temos que lutar todo dia da nossa vida para não brotar o velho homem, porque o velho homem, ele morreu ali quando foi batizado, né? Uma nova mulher, um novo homem, ali foi sepultado o velho homem, a velha mulher, e nasce um novo homem e uma nova mulher no Espírito de Deus e do Espírito Santo em Cristo. Então é por isso que é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali nós vamos produzir novo. Aquele que era nervosinho passa a ser manso, aquele que gostava de brigar torna-se uma pessoa pacífica, e assim vai produzindo o fruto do Espírito Santo na pessoa. Agora, quando nós começamos a nos querer dizer, epa, eu sou um santo, eu não me misturo com aquela pessoa, não me misturo com aquele, você está igualzinho a esse fariseu Simão aqui. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá bom? Então, Jesus mostrou aqui, irmãos, tá? Que o pecado de Simão é porque ele se sentia justo. Ele achava que ele era o santo, tá bem? E que ele não pecava. Então, esse é um dos maiores pecados de uma pessoa, é quando ele acha que ele não é pecador. Nós vemos ali, primeira epístola, né, de João, que ele nos ensina bem. Irmãos, aquele que nunca mentiu já é mentiroso. Né? Aquele que diz que nunca mentiu já é mentiroso. Então, irmão, não adianta. Temos falhas, mas nós temos Cristo para nos apegar a Ele, tomar atitude igual a esta mulher aqui, corre para os pés do Senhor Jesus,
faz uma oração a Deus, fala, Senhor, perdoa-me, eu sou um pecador, eu cometi esse pecado, eu cometi esse erro, é grave sim, Senhor, tu sabes que é grave, e eu sou grato a Ti, porque eu conheci o Evangelho de Jesus, eu conheço a graça, a bondade que o Senhor deu, que eu não mereço, em nome de Jesus, me purifica, Senhor. Olha a tua ação quando uma pessoa dessa, seja homem, seja mulher, faz uma ação dessa com os pés de Jesus, com os pés de Cristo. Você chora, não tem pessoas que choram na presença de Deus pelo pecado. Jesus te justifica aí. Por quê? Porque você reconheceu o teu pecado, pediu perdão, e essa mulher pecadora aqui, que nós vamos acabar de ler, ela nunca imaginou de ser perdoada. Ela foi grata de ouvir o Evangelho. Agora, vamos dar aqui a continuidade, tá bem, irmãos? Veja bem. Então, esta mulher que Jesus estava falando em relação a Simão, esta mulher, ela estava profundamente ciente dos seus pecados. Ela tinha ciência dos seus pecados. E aqui, então, irmãos, nós vemos aqui no versículo 47, 48, né? E até o 50, aqui o Senhor fala assim, olha o que o Senhor Jesus fala. Por isso te digo, aí Jesus olha para a mulher pecadora e diz assim, por isso te digo que os seus olha, não é pouco. Jesus poderia falar assim, os seus pecados estão perdoados. Isso seria no geral. Agora, o pecado dessa mulher era tão grande, que Jesus falou, por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Mais uma vez ele fala isso para ela. E o que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até o pecado perdoa? E Jesus vai e diz à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Qual foi o motivo dela ser perdoada? Foi a fé. A fé dela salvou. A fé dela em Cristo Jesus, crendo que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus e que Ele tem poder de perdoar os pecados, salvou ela. Olha a atitude, senão ela não iria lá enfrentar a casa desse Simão, que ela não era convidada e também era hostilizada, ali na frente de todo mundo. E ela foi direto ao encontro de quem? De Simão ou do Senhor Jesus? Ela conversou com Jesus ou ela tomou uma atitude de gratidão porque ela ouviu o seu evangelho, uma das suas pregações, e ali profundamente ela estava ciente dos seus pecados e ela quis trazer uma gratidão fazendo o que o Simão Pedro não fez. Então, irmãos, nós vejamos aqui, com base a essas ações, né? Glória a Jesus, dessa mulher, dessa pecadora, nós vemos que as ações dela, ela demonstrou, irmão, que estava verdadeiramente arrependida dos seus pecados. Então, Jesus perdoou a mulher que ungiu seus pés, e ele deixou claro que foi a fé, irmão, que demonstra por ela que a salvou. Foi a fé dela que salvou ela. Jesus demonstrou isso para ela. Vamos ver isso lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos lá. Vamos ver o que lá no livro de Efésios vai mostrar, glória a Deus, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o que diz aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Entenderam, irmãos? Isso aqui veio pela fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que aquele Simão estava fazendo? Ele estava se gloriando. As ações dele, a santidade dele. Ele estava se gloriando que ele não era o pecador e que ele não se misturava com os pecadores. Então, irmãos, aqui Jesus nos ensina, e o Espírito Santo de Deus está nos ensinando, que a salvação
é pela graça de Deus, é pela misericórdia. Nós não merecemos, pelas nossas ações, ser salvo. Nós não temos crédito com Deus fazendo ações boas. O que nós temos é a misericórdia de Deus por causa da a fé que o Senhor nos dá para nós crermos e sermos salvos. Então, quero repetir para vocês que no capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, é claríssimo, e nós temos que estar aqui, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. E eu quero dizer uma coisa para a Irmandade, não se assuste. Os crentes de hoje em dia não têm muita fé não, hein, irmãos? É muito poucos cristãos que têm fé. As atitudes são totalmente ao contrário do que eles dizem de Jesus Cristo. Então, veja que aqui está muito claro, né? Que isso vem um dom de Deus e não vem das nossas obras, para que ninguém de nós se gloriamos por causa das obras. Foi o que aconteceu, como eu disse para vocês aqui, na vida de Simão, o fariseu. As obras dele é o que muitas pessoas viam lá. Jesus falava das esmolas, dos dízimos e de tantas outras coisas, né? Do jejum. Aqueles homens fazendo coisas lá e se mostrando para as pessoas, né, irmãos? Estavam mostrando para as pessoas como eles estavam santos. Irmão, nós temos que fazer isso, mas não para demonstrar às pessoas. Nós temos que fazer para com o nosso Deus, a nossa responsabilidade com Ele. Então, irmãos, como é que nós mostramos que temos fé em Deus? Quando nós mostramos que nós estamos arrependidos de nós pecadores e vamos para Jesus Cristo. Aquele que tem fé em Deus, irmão, guarda isso. O homem e a mulher que tem fé em Deus, você pode ver que ele é transformado, ele tem ciência dos seus pecados e ele é grato a Deus de ter tirado do lamaçal do pecado, seja ele, seja ela, e ele é grato a Deus, ele entrega a sua vida a Deus. Nós nos entregamos a Cristo e se submetemos à vontade dele e não à nossa. Isso é ter fé, porque você sabe que as nossas vontades nos traz para o velho homem, mas a vontade de Deus nos leva para a sua glória. Essa é a vontade dele, que nós estejamos com ele na sua glória. E se nós realmente temos fé nele, então nós vamos obedecer a sua doutrina, os seus ensinamentos e vamos seguir os conselhos do Senhor em nossas vidas. Mas será que todos aceitam a doutrina do Senhor? Todos praticam a doutrina do Senhor? Será que realmente ouvem os conselhos e as praticam? Ou só ouve e continua a mesma vida, não há arrependimento e assim, consequentemente, não existe fé dentro desse coração? Por quê? Porque somente a fé se manifesta quando uma pessoa ela reconhece os seus pecados e viu que a graça de Cristo tem poder de libertá-la do juízo eterno, da perdição eterna e trazer para o reino da luz, para a vida eterna que está em Cristo Jesus. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o único caminho que nos leva à vida eterna é o Senhor. Eu sou o caminho. A verdade, porque a palavra dele é fiel, verdadeira. Tudo passa na terra e nos céus, mas a palavra de Deus não há de passar. Ela cumprirá. Bem-aventurado quem confia no Senhor, porque a palavra de Deus é perene na tua vida, até o Senhor te levar no reino da glória. Cristo não muda. Então, é por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que trouxe a vida eterna. Nós estávamos perdidos neste mundo. Esse mundo, quando Adão e Eva pecou, esse mundo virou o mundo dos mortos. Todos morreram diante de Deus. Vocês podem ver isso em Romanos, está escrito lá, muito claro, né? Que Adão pecou e o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos são pecadores. Todos nós temos a morte. Vocês vão ver que um dia vocês vão para a sepultura como eu. Nenhum de nós estaremos sendo, vamos dizer, viver eterno aqui na terra. Mas
Acontece que, pela graça, recebemos o dom da vida, a nossa alma. E mesmo que o corpo descer para a sepultura, ele dorme, a alma vai para Cristo. Glória a Deus. No dia da volta de Cristo, os mortos vão ressuscitar. Como você vai estar morto, você vai ressuscitar. E olha que glória, o teu próprio corpo vai ressuscitar em Cristo, vai ser glorificado no corpo, como de Cristo é glorificado, e a nossa alma vai habitar neste corpo e nós vamos reinar com o Senhor. Então, irmão, tudo isso vem pela fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, tomamos muito cuidado com julgamentos, tá bom? Com os nossos olhos carnais, que são míopes, não enxerga nada à frente. Então, amados, nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que, mais uma vez, a autoridade do nosso amado Senhor Jesus em perdoar os pecados foi questionado, né? Isso aí já aconteceu ali no capítulo 5 de Lucas, também versículo 21 a 25, foi questionado. E aqui, no 49, do versículo 7, aquelas pessoas que estavam ali, diziam, quem é esse que até perdoar os pecados, que pode perdoar os pecados? E o final daqui, nós vemos que Jesus fala para essa mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Irmãos, olha só a transformação da vida dessa pecadora. O Senhor salvou ela e ainda pôs a paz dele no coração dela. Isso é transformação. Isso é mudança de vida. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, diante dessa leitura da Bíblia, agora nós vamos olhar, nós somos servos de Deus nesse pleno século 21. E gostaria que cada um de vocês que estão aqui ouvindo esta palavra, que reflitam dentro de vocês mesmos. Qual situação você está? Você está como esse Simão fariseu, se achando santo e acusando os seus irmãos? Ou então, como o caso da pecadora, ou nós estamos numa situação como essa pecadora, e nós reconhecemos nossos pecados e nossos erros, e nós vamos para a gratidão diante de Jesus, que só Ele pode perdoar nossos pecados, isso nos dá mais fé e ainda recebemos a paz de Deus em nossas vidas. Então, queridos, olha para dentro de cada um de vocês. A nossa missão é lutar contra o pecado. Cristo nos dá a autoridade dele para sermos vencedores. Mas para com isso, nós precisamos lutar dentro de nós mesmos contra os vícios, contra falatório, difamação, tudo que o velho homem quer brotar. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, amados, presta bem atenção, vou dar uma comparação material para vocês entenderem. Principalmente quem trabalha em roça sabe muito bem o que eu vou dizer aqui, mas vocês vão ter também uma ilustração e vai entender. Veja bem, vamos dizer que cada um de vocês tem uma propriedade rural. Então, vocês têm lá um sítio, e o sítio lá está cheio de tudo quanto é tipo de mato. Os matos, capins, espinhos, e tudo quanto é jeito, né? Tem espinhos lá, tem tudo. Bom, enfim, você vai fazer uma plantação. E para você fazer uma plantação, para dar fruto, você primeiro tem que limpar aquela terra. Então, você vai lá, você joga lá, sei lá, os mata-matos, sei lá, vocês vão matar aqueles matos todinho. Aí você vem, você vai arar aquilo, vai tirar tudo aquilo, e você vê que a terra, ela está ali. Aí você vai fofar a terra, vai produzindo assim, vai arrumando a terra ficou pronto para o plantio. Aí você vai pegar a semente, seja de milho, para você plantar milharal, vamos pegar o de milho, vai. Você pega a semente de milho e você coloca todinha naquele lugar lá. E assim vai, o milho vai crescendo. Só que não foi removido todos aqueles espinhos, aqueles cardos, aquelas pragas, não foram removidos? Foram. Aí você vai observar que no meio do tempo, olha que eles brotam de novo.
estão brotando junto com os milho. O milho já está grande e lá vem eles brotando. Aí qual é a missão daquele produtor? Ele vai lá e começa a arrancar todas aquelas pragas em volta dos milhos, ou em volta de qualquer outro pé de fruta que vocês colocarem lá, arroz, feijão, qualquer coisa, tá bom? Porque se você não fizer isso, aquelas ervas daninhas, elas são tão terríveis que às vezes ela vai crescer mais e vai sufocar o que você plantou. Então, irmãos, aí tem o trabalho cotidiano do produtor, aquele produtor rural. Ele tem que estar lá, ele tem que estar olhando, observando. Apareceu, arranca, contrata as pessoas, vai lá, ou ele mesmo arranca, mas ele tem que estar supervisionando aquele lugar que ele fez a plantação. Agora vamos para o lado espiritual. Irmãos, Senhor Jesus, nós éramos cheios de pecado, esses espinhos espirituais, pecadores de tudo quanto é forma, e de repente Jesus vem e ele na sua pregação da palavra, como é pregar as palavras de Deus através do Espírito Santo nos pregadores e nas pessoas e nos evangelistas, enfim, a palavra de Deus, ela é colocada dentro desse coração. Jesus limpa o coração, como a mulher aqui, ela foi grata, ela reconheceu os seus pecados e ela agradeceu e vocês se batizam. Nós somos novas criaturas e nós estamos agora perdoados por Cristo Jesus e começamos a viver no fruto do Espírito Santo. Como eu disse a vocês, quem era bravo vira manso, quem fazia coisa errada não faz mais, se desvia do mal. Só que você vai crescendo no Espírito. Aí vem o tentador. E aí ele vai jogando lá uns cardinhos. E é aquele momento que o velho homem quer brotar aquela pessoa com desejo de voltar lá para trás, de curtir alguma coisa ou de fazer alguma coisa. É aí que você tem que ser esse produtor rural de proteger aquilo que Deus lhe deu, você tem que arrancar aquilo que não agrada a Deus. Brotou, em nome de Jesus, eu ordeno que saia isso da minha vida, não vou ceder a isso. Em nome de Jesus, eu repreendo. Esse desejo não tem poder mais sobre a minha vida, porque eu sou de Cristo. O meu desejo passou para o meu Senhor. O que Ele desejar, essa é o que eu vou fazer. Então você vai lutar. Essa é a missão de cada cristão. Tem que lutar contra os seus desejos carnais. Aquela vontade de voltar lá atrás, aquela vontade de ajuntar nas rodas dos seus amigos, bebendo, sei lá o que mais fazendo. Isso brota, irmão. Entendeu? Isso brota, o velho homem brota, ele está sempre querendo brotar, é uma erva daninha dentro de nós, mas é aí que nós devemos lutar, né? Essa é a nossa fé, tá bem? Você está regado da palavra de Deus, você está com o coração, por isso que o Senhor fala ali em Apocalipse, né, no capítulo 2 e 3, que é as 7 cartas às igrejas, no final ele fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que quer dizer isso? Quem tem ouvido são aqueles que ouvem os conselhos como vocês estão ouvindo, e vocês, como têm ouvido, vocês vão agir conforme vocês ouviram, vocês vão executar aquilo que vocês ouviram. Aí realmente têm ouvido e deram ouvido ao que o Espírito Santo diz, que é diferente de as pessoas, o Espírito Santo falar, e as pessoas ouvem, mas não faz. Tipo assim, tô nem aí. Né? Observa os meus ombros. Não é assim que às vezes tem criança, né? Ou algum rebelde, né? A pessoa aconselha, e a pessoa, tô nem aí. Tô nem aí. É isso que acontece, irmãos. Nós temos que ser real com isso aqui. Realista, não é verdade? Então, irmãos, nós temos que entender, pela bondade e misericórdia de Deus, que nós temos que lutar. Então, cada um de vocês que estão ouvindo essa passagem da Bíblia Sagrada, vocês lembram que todo dia uma ervinha daninha, ou seja, um broto do velho homem quer brotar em vocês. O velho homem, ele fala palavrão, o velho homem volta ao costume que fazia antigamente. Então, você, novo homem, refreia a sua língua, refreia os seus lábios, não fale palavrão, não faça um juízo mal, e você vai andar
vai colher bons frutos. Por isso que Jesus disse, aquele que semear vai colher os seus frutos. Então, irmão, olha, presta bem atenção que Deus dá a graça de explicar para você. O que você semear não importa. O que eu quero dizer isso? São aqueles que não querem se importar o que semear, não é? Não se importa. Então, se você quer semear coisas ruins, você quer semear a maldade e quer se safar de tudo isso e ter proveito sobre isso, no dia da colheita não vai ser diferente. Você não vai colher coisa boa. Porque o que você plantar é o que você semear é o que você vai colher. A semeadura, você semeia o que você quiser. Mas a colheita é um fato real. Você vai colher o que você plantou. Isso é real. Então, cuidado para você não semear de volta ao velho homem, o pecado. Continua semeando a boa semente, a palavra de Deus, no novo homem, uma nova mulher que está dentro de você. Cultiva a palavra de Deus em sua vida. Semeia ela, que você vai colher dela e muitas bênçãos de Deus. Então, aqui fica este conselho sobre esta parábola, né, que nós estamos vendo aqui, da pecadora que é perdoada por Jesus Cristo. Então, cada um de vocês entra nessa história e vê que situação você está. Você está como uma situação dessa pecadora que reconheceu os seus pecados e ama Jesus? Ou você está na condição de que você é o santo ou a santa e começa a julgar as pessoas e não olha Jesus, que é o centro da atenção? Cristocêntrico. Ele é o centro de tudo da nossa vida. O que vocês dizem? Aqui, olha, a irmã Ângela colocou para mim aqui, em Gálatas capítulo 6, está muito bem claro. Quer ver só? Vocês podem abrir, por gentileza, irmãos. Abre aí, por favor. Quer ver? No livro de Gálatas, deixa eu ver aqui, capítulo 6, versículo 7. Vamos lá. Vamos abrir aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Oh, glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está na Bíblia, não é o irmão Júlio que está falando que você semeou, você vai recolher, que você vai colher. É a própria palavra de Deus na Bíblia, já está nos ensinando. Quer semear coisa boa? Aqui, ó. Ande na palavra de Deus. Ande na presença do Senhor. Se instrua com a palavra que Deus nos deu na terra, a Bíblia Sagrada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quer semear coisa boa? Glória a Deus. Leia as Escrituras, adquire conhecimento, o próprio Espírito Santo, com a leitura que você vai fazendo, ele vai revelando a cada um de vocês. O Espírito Santo vai ver que você está se interessando, como muitos estão interessados aqui, nesta manhã, e vocês vão ver que cada dia vocês estão sendo instruídos, como eu também, e nós louvamos a Deus. Eu creio que todos vocês que estão aqui, vocês sempre glorificam a Deus, que cada dia que tenhamos uma leitura da Bíblia Sagrada, nós temos um aprendizado com Jesus Cristo. Não é verdade? Irmãos, para vocês entenderem bem esse negócio, vocês lembram que Jesus, os discípulos estavam sempre nos pés do Senhor Jesus, e Jesus ensinando uma parábola, explicando a parábola, Jesus falando com o povo, depois mostrava para os discípulos. Irmão, é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje, tá bom? Nos dias de hoje, em pleno século XXI, Deus nos dá a graça de ler a Bíblia Sagrada. Jesus está aqui na terra agora? Não, não está. Ele está lá sentado na destra com seu Pai, que é o nosso Pai Celestial. Mas quem está aqui na terra nos instruindo tudo isso aqui, que hoje todos nós estamos aprendendo? Jesus nos ensina que lá em João capítulo 14, que ele disse que mandaria um consolador, outro consolador, que não nos ia deixar órfão, mas enviaria um outro consolador, que é o Espírito Santo. Hoje, quem está conosco neste momento, dentro de nós, que somos templo do Espírito Santo? É o próprio Espírito Santo que está dentro de cada um de vocês. Então, o Espírito Santo nos revela.
E o Senhor Jesus deixou claro, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós, em espírito. Ele está aqui, ele está aí, ele está em todo lugar, porque nós estamos falando do Senhor. Então, irmãos, olha que momentos tão gloriosos que Deus está nos dando. Um momento de paz, um momento de uma leitura das Sagradas Escrituras, um momento da reflexão que nós estamos vendo e o próprio Espírito Santo nos ensinando como Jesus estava fisicamente com seus discípulos ensinando. Hoje o Senhor nos ensina através do seu Espírito Santo e todos aqui continuam com a verdade. Porque como é que continua com a verdade? Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso nos adquire cada vez mais para a vida. Jesus está nos levando para o reino da sua glória. Preparai-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, preparai-vos. Bom, meus irmãos, lá no YouTube, eu espero que todos vocês estão prestando atenção nas Sagradas Escrituras. Pode pedir oração todas as vezes, mas quando é no horário da Escritura Sagrada, é importante ouvi-la. Por quê? Porque esse é o momento mais importante da vida de cada um de vocês. Bom, ó, as nossas causas, nossos problemas, as dificuldades, a doença, tá bom? Ela não pode ser maior do que quando estamos lendo as Escrituras Sagradas. Porque neste momento aqui, o Senhor pode fazer um milagre na vida de qualquer um de nós. Você acha que essa leitura sagrada, irmãos, ela só é aqui, só lida e aprender, vamos dizer assim, nós vamos aprender uma forma só intelectual? Não. Nesse momento, você crê que Deus pode fazer uma grande obra na vida de alguém aqui? Como essa mulher, o Senhor mostrou que ela foi perdoada por causa da fé que ela teve, a gratidão que ela teve com Jesus. E no meio de nós não tem um monte de irmãos e irmãs nessas condições? Então, irmãos, por favor, eu falo sempre com amor, tá? Momento de leitura sagrada é o momento do alimento da tua alma, tá? Tudo tem um momento certo de nós pedirmos. Vamos ficar na comunhão, irmãos. Glória a Deus. Eu estou sempre falando isso e quero reiterar com vocês para que vocês recebam em nome de Jesus. Imagina se o Senhor Jesus estivesse, ele mesmo falando com os seus discípulos, e um discípulo conversando um paralelo com outro, e Jesus teria que falar: ô, Simão Pedro, para, você não está prestando atenção. Está em uma conversa paralela. Não, aqueles homens não tiravam os olhos de Jesus. Nós não podemos tirar os olhos da palavra de Deus, irmão. É um momento sacro. E, ó, o inimigo, ele gosta de nos atrapalhar, usando, às vezes não tendo entendimento, usa, né, de uma fraqueza de um de outro e entra uma conversa paralela. Vamos ficar nas Escrituras. Depois, nós encerrando, pode fazer pedido de oração, nós vamos estar momento de escritura sagrada. Eu ficaria muito feliz de ver vocês participando da escritura, glorificando a Deus, até colocando alguma coisa que às vezes vocês vão lembrar: olha, em tal capítulo Deus fez, coloca também ali, né? E um vai alimentando com a própria palavra de Deus. E você vai ver que Deus pode fazer uma obra muito grande na vida de vocês, tá bem? Então, por favor, mantenha firme aqui nas escrituras sagradas. Fica firme em nome de Jesus. E Deus conhece todos os nossos pedidos. E vou dizer uma coisa a mais. Eu vou ajudar a fé de vocês. Eu vou ajudar a fé de vocês, tá bom? Vamos lá no livro de João, no capítulo 17. Quero dizer uma coisa para vocês. E se vocês creem nisto, glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou mudar aqui um pouquinho e quero ajudar a fé de vocês, tá bem? Eu quero ajudar a fé de vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero ir aqui, vamos lá em João, capítulo 17. Vamos ver aqui que o Senhor Jesus, ele vai fazer uma oração intercedendo pelos seus discípulos, né? E hoje nós somos discípulos de Jesus. Então eu queria mostrar uma coisa para vocês, e guarda, agora é para vocês.
Tá bom? Guarda isso. Jesus, livro de João, capítulo 17. Nós vamos parar com Lucas, tá bom? Justamente porque há uma necessidade no meio de nós aqui, e eu preciso ajudar vocês na fé, tá bem? Na fé. Então, vamos lá. Lucas, João, capítulo 17, Jesus faz uma oração, e ele diz assim, Jesus falou assim, e levantou os seus olhos para o céu e disse, Pai, é chegada a hora, e glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. Jesus está dizendo que Deus deu a ele, o filho dele, poder de dar a vida eterna, poder sobre toda a carne, quer dizer, a sua carne, o seu corpo, a sua alma, e Jesus dá a quem ele está dando. Que nem vocês estão crendo. Olha o versículo 3. O que é vida eterna? O versículo 3 vai nos dizer, a vida eterna é esta, que te conheçam. É exatamente o que nós estamos fazendo hoje aqui. Irmãos, ser crente batizado e não ter conhecimento de Deus é um crente totalmente fraco, que corre risco de perder a vida eterna, porque não se alimenta do conhecimento de Deus. Tá bom? Então, Jesus está dizendo, aqui ele está com seus discípulos, hein? Ele diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Pronto. Então, nós temos que conhecer Deus mais profundo e conhecer Jesus, que foi enviado por Deus mais profundamente. É por isso que Deus prepara a leitura da Bíblia Sagrada, para que vocês tenham conhecimento mais de Deus e de Jesus. Por isso que, em nome de Jesus, eu estou ajudando vocês a não terem conversas paralelas durante uma explicação da palavra de Deus. Tá bem? Porque nas igrejas, e durante o culto, quando tem palavra, tem pessoas conversando. O pregador não pode parar e chamar atenção, porque aí você sabe como que fica, né? Aí fica todo dolorido, fica com raiva, pode até fazer tantas outras coisas. Mas é uma obrigação de um atalaia chamar atenção, sim, para que aquele que está dormente acorde e seja alimentado. Lembra de Elias? Elias não estava no zimbro dormindo, o anjo não foi lá acordar ele. Dormente, acorda aí, você tem que comer pão. Ele comeu, volta a dormir, acorda, porque você tem uma jornada muito longa. E ele teve que comer e beber, porque a jornada dele foi de 40 dias e 40 noites. Espiritualmente é nós aqui. Então, Jesus, ele está dizendo que nós temos que ter esse conhecimento da vida eterna, que conheça a Deus como único Pai, e também a seu Filho Jesus, a quem ele enviou, o Salvador. Agora, Jesus disse no quarto, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O que Jesus fez? Ele consumiu toda a vontade de Deus, ele fez as obras. Irmãos, hoje, você acha que isso aqui não é a vontade de Deus que nós estamos fazendo? O que vocês acham? Nós estamos diante de uma plateia, de um quê? De um teatro, de algum filme, ou nós estamos diante do Senhor pela fé numa reunião envolvendo em nome do Senhor Jesus, para com Deus Pai e conhecimento da sua palavra? É coisa séria, não é coisa da carne, é da alma, é coisa espiritual. Então, nós estamos tratando das coisas espirituais. E bem-aventurado quem guarda isso no seu coração. Vejamos bem. Agora Jesus disse assim, agora, no versículo 5, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, que é aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja que Jesus já estava com Deus, o mundo nem existia, irmão. O Senhor Jesus, o Filho, já estava com o Pai na eternidade. É de eternidade. Olha que Jesus disse, manifestei o teu nome aos homens. Por quê? Eu vim na terra e manifestar aos homens que do mundo me desse, eram teus, e tu me desse, e guardaram a tua palavra. Então, ele manifestou na vida dos discípulos e das pessoas que foram se transformando em discípulos. E foi Deus que entregou isso a Jesus. E eles guardaram a tua palavra. Irmãos, é exatamente a nossa missão hoje. O Senhor deu nós a Jesus, agora nós temos que guardar a palavra de Deus. Olha só como uma distração, você pode perder a palavra de Deus. Numa distração. Materialmente, eu te explico melhor. Imagina que nós estamos num rodízio. Poxa, fui pegar justamente o rodízio, né? Vamos mudar. Nós estamos num banquete, numa festa, bom? E está passando
na sua mesa, em todas as mesas, vamos falar de rodízio mesmo, está passando na sua mesa uma carne, uma carne mais nobre, e você fica batendo papo, e o garçom olha para você, você nem deu bola para o garçom foi para outro prato, foi para outra pessoa, mas eu queria, e ele já foi embora, e você ficou só na vontade, e não comeu aquilo que deveria, e ele passou só uma vez, não passou nunca mais, e você perdeu uma grande oportunidade. Espiritualmente, é assim que o inimigo está fazendo, querendo distrair as pessoas, e a palavra vai passando, o Espírito Santo vai passando. E quando você vê, você perdeu a tua benção, porque você não prestou atenção naquele, você não focalizou em quem deveria focalizar. Não está em comunhão com aquele que está falando contigo, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo. Então, aqui nós aprendemos nesta forma, e bem-aventurado quem aceita. No versículo 7, Jesus fala assim: agora já tem conhecido que tudo que me deste provém de ti, porque lhe deis as palavras que tu me deste, e eles receberam, e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti, e creram que me enviaste. Nós, nos dias do século 21, também nós cremos que Jesus foi enviado por Deus. Deus deu a ele e a nós, e nós hoje temos a vida eterna através de Jesus Cristo. A graça eterna é Cristo. Então, vamos lá. Ai, Senhor. No versículo 9, Jesus disse assim, olha que interessante, olha você entrando nessa história, cada um de vocês. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Jesus falou que aqueles discípulos, ele estava rogando pelos discípulos, tá bom? Porque Deus entregou e é de Deus. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Percebeu que você está glorificando a Deus? Que nós o glorificamos, Jesus. Jesus está sendo glorificado através de nós. Agora, olha aí o diabo entrando e roubando as nossas atenções da palavra de Deus. Quem é que dá glória a Deus conversando, olha, eu peço isso, eu peço aquilo, e glória a Deus. Quem vai fazer isso? Não vai fazer. Tá mostrando as suas necessidades, só que está na hora errada. Agora é momento de glorificar a Deus. Deus conhece as nossas necessidades. Entendeu? Você já pensou você conversando com uma pessoa, se lastimando com uma pessoa, e vai dar glória a Deus? Não vai, está lastimando. Neste momento, aguardando no tempo oportuno. No versículo 11, Jesus disse, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Então, qual é o desejo de Jesus? Que nós sejamos um, como ele é no Pai. Então, Cristo em Deus, nós em Cristo, em Deus e Espírito Santo. Um só, uma unidade só. Jesus disse no versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Essa é a vontade do Senhor, que vocês tenham alegria completa em vocês, por causa de Cristo que está dentro de vocês. Olha que Jesus pede, dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então Jesus deixou claro que todas as lutas, prova, guerra que nós estamos passando, é porque Cristo entregou a sua palavra dentro de nossos corações, e o mundo nos odeia. Irmãos, cuidado, que você tem que cuidar, o seu coração tem que ser uma terra boa, porque uma semente é lançada no caminho, as aves comem, outros são entre os espinhos, as pedras não têm solo, também morrem quando vem o sol, e vem os espinhos que sufoca também, que é as coisas desse mundo. Então, presta bem atenção que as palavras de Deus não podem ser arrancadas do teu coração. Por isso que você tem que cultivar o teu coração. Tem que ser um solo muito bom para receber essa semente, que é a palavra de Deus. Olha que Jesus disse assim, ó, no versículo 17, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, se vocês não guardarem a palavra de Deus no coração, como é que Deus vai santificá-lo? Como é que vai ter fruto se não andam na palavra de Deus? Por eles me santifico a mim mesmo,
para que também eles sejam santificados na verdade. Como eu disse a vocês, não tem como a gente ser santo por nós mesmos. Só vamos ser santo pela palavra de Deus, sendo santificado cada dia mais. Claro, obedecendo a palavra. Versículo 20. Não rogo somente... Agora entra vocês, vai entrar nós nessa história. Todos do século 21 já está entrando nessa história. Olha só. Versículo 20. Não rogo somente por esse. Quem? Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Mateus, e aí vai indo, né? Judas, e aí vai indo. Não rogo só por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. O que nós estamos fazendo aqui na leitura da Bíblia Sagrada? Muitos que já ouviram a leitura da Bíblia Sagrada acabaram crendo em Cristo Jesus. E vocês, nós estamos aqui, irmãos, talvez, eu vou dizer aqui mais ou menos entre irmãos, tá? Talvez uns 132 no total, ou 135 entre a Irmandade do YouTube com a Irmandade que está aqui na Salinha do Amor. Entre 132 e 135, mais ou menos isso, tá bom? Tá? Então, veja bem, o Senhor está dizendo que aqueles pela tua palavra hão de crer em mim. Então, irmãos, vocês estão tendo a oportunidade santa de ouvir a palavra de Deus, como eu também. Você acha que eu também não estou aprendendo com vocês? Porque quem vai nos ensinando é o Espírito Santo, tá certo? Então, veja, vocês fazem parte da oração de Jesus. Ele está dizendo que, pela palavra, né, aqueles que hão de crer. Então, irmão, cuidado no momento das palavras de Deus ao inimigo usar de alguma forma de tirar a atenção de vocês durante a explicação de uma palavra santa de Deus, durante a pregação de uma palavra de Deus. Nesse momento que o inimigo luta para arrancar do coração das pessoas. Aí, sabe o que acontece? É aquilo que eu falei para vocês. Perdeu a oportunidade e quando a pessoa vê, está passando fome, aí vem mais lastimação, porque quanto mais a gente lastimar, pior é. Quanto mais reclamar, quer dizer, duas vezes reclamando, reclamar é falar duas vezes, né? Clamar duas vezes. Então, irmãos, vamos estar debaixo do sangue do Senhor Jesus. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhe a glória que a mim me desse, para que sejam um como nós somos. Olha que misericórdia. Pela graça de Deus, ele deixou essa glória. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim e que tens amado ele como tem me amado a mim. Olha que Deus não faz acepção. Assim como Deus amou Jesus, ele está dizendo que Deus ama você no mesmo amor que ele amou seu filho Jesus. Não tem diferença. Bom, Jesus diz aqui no versículo 24, Pai, olha aqui, ó, isso é para vocês, tá? Cada um de vocês e todo aquele que crê. Por isso que eu falo, se eu tivesse lendo, tivesse uma conversa paralela aí com vocês, e eu ler esse versículo aqui, muitos já tinham perdido ele. Graças a Deus que deu para chamar a atenção de todos para olhar a palavra. Suponhamos que neste momento aqui, enquanto eu ler esse versículo 24, vou dar um exemplo, que alguns aqui começam aqui, olha, Deus abençoe, olha, eu preciso disso, clama a Deus isso, e começa a fazer petição durante a palavra. E no meio dessa petição, chamando a atenção de todos os demais, e eu vou ler esse versículo 24, olha o que ele diz. Pai, aqueles que me deste, eu quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pronto. E todo mundo conversando. Aí o que aconteceu? O que entenderam sobre isso aqui? Nada. E nem pegou a promessa que Jesus pediu. Você vê aqui que eu vou repetir, que Jesus falou, Pai, aqueles que me deste, quero. Ele falou, por favor, me conceda. Ele exigiu, ele falou, eu quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo. Está falando de você, irmão. Está falando de você, irmã. Está falando daquele que está prestando atenção na palavra. Abraça isso aqui, ó. Abraça essa promessa que Jesus diz que ele, no dia que ele vier buscar, ele quer você com ele. Aonde ele estiver, você vai estar lá.
Isso é uma honra ou não é, irmão? O que vocês acham? Estamos sendo honrados por Jesus ou não estamos? Merecemos isso? Não, não merecemos. Mas fomos honrados. Jesus fez esse pedido a Deus. Agora, você existia quando ele fez essa oração? Não, você não existia. Eu não existia. Agora, vamos deixar o inimigo arrancando a nossa atenção durante a pregação de uma palavra, durante uma explicação de uma palavra? Vamos vigiar em nome de Jesus. Olha aí essa passagem aqui, ó. Se eu não chamasse a atenção de vocês, poucos sabiam dessa promessa, muitos não saberiam. Mas hoje, eu creio que todos que estão lá na plataforma do YouTube e aqui têm essa promessa e pode ter certeza, Jesus está te honrando. Ele vai levar você, aonde ele estiver, você vai estar com ele, para contemplar a glória dele. Irmão, você acha que os adversários da nossa alma não teriam esse mesmo desejo, não? E eles perderam? Hã? E você vai participar? É questão de fé. Se nós pegar todos esses pecadores ímpios, os ímpios que pisam no Senhor, que odeiam Jesus, se eles tivessem esse conhecimento, ou no dia do juízo, eles veem isso aqui, você acha que eles não queriam estar aqui com Jesus? Isso Deus deu para você. Jesus se preocupou com você. Ah, mas por que eu? Porque você creu no Filho de Deus. Você está sendo santificado pela palavra de Deus. Senão nós não estávamos aqui, irmãos. Nós não estávamos aqui. Mas hoje nós estamos. Irmãos, olha, tenha certeza de uma coisa. Os que estão aqui ouvindo é porque realmente estão interessados nas coisas de Deus. Eu espero que ninguém se ofenda aqui. Mas ninguém está aqui para atacar as pessoas para se ofender. Porque tudo tem um começo. Presta bem atenção nisso, irmão. Tudo que começa é bom para todo mundo. Qualquer curso que nós fizermos, por exemplo, se você tem um curso para fazer, um curso para ser policial, ou para ser um soldado, todo mundo se inscreve. Só que depois tem os testes físicos. E é aí que muitos desistem. Só aqueles que querem perseverar que ficam. Os demais acham que é um sacrifício, já não começam a gostar mais. Então, vão desistindo. E são poucos que ficam. Irmão, essas leituras da Bíblia Sagrada, são poucos que vão ficar com elas. São poucos que estão entendendo a verdade. Muitos não têm paciência de ouvir a leitura da Bíblia Sagrada. Mas eu glorifico a Deus que vocês têm. Então, vocês estão sendo escolhidos nesses momentos. Porque muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Só quer benção. Benção, pelo amor de Deus. Nós lota isso aqui e vira milhares de pessoas. Mas vamos para cá. Então, vocês entenderam esse versículo 24? Que Jesus pediu a Deus que aonde ele estiver, você está convidado de honra e ele quer você do lado dele. Cada um de vocês. Oh, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. E sabe quando essa glória estava lá com Jesus? O mundo não existia. E o lugar já estava preparado para vocês. Para mim e para vocês. Então, vamos guardar essa palavra. Aí Jesus, no versículo 26, diz: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado esteja nele e eu nele esteja. Irmãos, olha o que Jesus está fazendo. Eu fiz conhecer o teu nome. O que nós estamos fazendo hoje aqui nessa reunião, amados? Nós estamos falando da vida de alguém aqui, a não ser de Jesus? Estamos falando de política, estamos falando de convenções, estamos falando de jogos. Qual é o assunto desta reunião? Conhecer o teu nome. Jesus, na oração, ele disse: eu fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado esteja nele. Irmão, o amor de Deus vai permanecer em nosso coração se nós conhecermos Deus. Vou ajudar vocês no livro de Oséias. Vamos até em Oséias. Primeiro vamos no livro 4, no capítulo 4 de Oséias, e depois nós vamos no capítulo 6 de Oséias, tá bom? Para que essa escritura, o próprio Cristo está falando, o filho dele. Oséias, vamos lá.
Glória a Jesus. Diz aqui a palavra. Ó Senhor, bendito é o nome de Deus. Vamos ver aqui. Toda a glória pertence a Deus. O nome do Senhor é maravilhoso. Oséias. Olha, eu acredito que vocês acharam primeiro que eu, viu? Mas não tem problema, eu vou chegar lá, tá bom? Vamos lá, Oséias. Glória a Deus. Capítulo 4. Ah lá, achei Oséias, estou no capítulo 4. Observa o versículo 6. Olha o versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. Tá bom? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, isso aqui, o povo naquele tempo foi destruído por causa de conhecimento de Deus. Vamos ver no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Olha aqui que Deus fala. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Irmão, o Senhor quer que você conheça Ele mais do que você fazer sacrifício, holocausto, oferecer. Então, para nós oferecer uma oferta espiritual a Deus, temos que ter conhecimento dele. Não é chegar lá e vai oferecendo e nem sabe quem é Deus direito. Ah, mas eu conheço Deus. Não, você não conhece Deus, não. Você conhece que é um Deus perdoador, Pai de Jesus, tudo, mas você não conhece os atributos dele. Ele tem atributos dele. E nós, como filho, tem que conhecer o seu pai, tem que ter intimidade com ele. E como é que nós não temos intimidade com Deus? Com a palavra de Deus. Então, vocês viram aqui que eu vou repetir esse Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Agora, vamos voltar lá no livro de João, capítulo 17, versículo 26. Olha que Jesus diz. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, eu fiz eles te conhecer, Senhor. É isso que Jesus quis dizer. Eu lhe farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado esteja nele e eu nele esteja. E como é que Jesus disse que fará conhecer mais? Esta é um dos momentos mais abençoados, que é a leitura da Bíblia Sagrada, que está nos fazendo ter conhecimento mais do Senhor. Vocês mesmos são testemunha disso. Vocês mesmos não glorificam a Deus que têm aprendido mais um pouco a leitura da Bíblia? Vocês não têm aprendido mais um pouco com Jesus? Agora você viu que tudo que Jesus escreveu, perdão, ele não escreveu, ele falou, foi aqui João, um apóstolo, que escreveu. Vocês perceberam que o Senhor Jesus, ele, pelo seu Espírito, está nos fazendo os discípulos do século 21, aprendendo a conhecer Deus mais. Só que Satanás, ele aproveita, coloca aí para muitos crentes, novelas, filmes, seriados, redes sociais, e vai pondo, e vai encher a cabeça, e cadê o conhecimento de Deus? Tem conhecimento da vida dos outros, tem o conhecimento da política, tem conhecimento dos filmes de ações, de, sei lá, romântico, de todo tipo de filme que existe aí, de gênero, sei lá o que mais, mas e o conhecimento de Deus? Esta é a hora que nós temos esse conhecimento. E você acha que o inimigo não quer entrar aqui entre nós para tirar a atenção de vocês? Vocês acham que não? Mas glorifico a Deus que vocês estão alicerçados na palavra de Deus. Eu glorifico a Jesus, porque Cristo está manifestando a sua vontade para que nós sejamos um só, nele e no Pai e no Filho e Espírito Santo. No Filho e Espírito Santo, no Filho que é Jesus, Espírito Santo e Deus Pai Celestial. Glorificamos a Deus. Vocês estão escolhidos para reinar com Jesus. Lembra que eu falei agora há pouco? Cuidado para não brotar as ervas daninhas no meio da plantação de vocês. A palavra de Deus é pura. Não deixe o velho homem tomar os vossos corações. O que é o velho homem? As coisas do passado
querendo vir à tona e ser de novo o homem do mundo e não mais um homem de Deus, uma mulher de Deus. Cuidado. Então, é isso aqui que Deus nos dá a graça. Nós vamos parar por aqui. O tempo já está passando. Nós paramos por aqui, tá bem, irmãos? E o nome de Deus, glória a Jesus, seja eternamente glorificado. Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor.